que os sindicatos da FENPROF vão aqui promover à porta do Ministério da Educação. Dizer que não podemos andar todos os dias, como é evidente, embora este Governo merecesse que isso acontecesse em manifestações e em greves. Portanto, há outras formas também de denunciar aquela que é a situação que hoje se está a viver no país e em particular na educação. E a FENPROF decidiu organizar este ciclo, a que chamamos ciclo de ações de denúncia, protesto e exigência, em que selecionamos, se quisermos assim dizer, aquilo que consideramos 4 dimensões dos problemas da educação. Não são as 4 dimensões, são 4 das, infelizmente, bastante mais dimensões que poderíamos abordar. Ainda assim, um dos problemas principais que hoje nas escolas se vive e que os professores vivem é, de facto, os problemas socioprofissionais. Hoje, a precariedade atinge as escolas de uma forma completamente brutal. Mais de 30% ou cerca de 30% dos professores nas escolas são professores contratados, e eu recordo que a média a nível nacional do país de precariedade anda na casa dos 22% a 25%, portanto há uma média superior na educação. E que, se tivermos em conta, por exemplo, a situação nas atividades de enriquecimento curricular, nas AEC, onde mais de 15 mil professores trabalham, são todos eles precários. Portanto, 100% desses professores são professores precários. Depois, o problema das carreiras. Portanto, uma carreira é também alguma coisa que é motivadora, ou deverá ser motivadora, do próprio exercício da profissão. E, neste momento, as carreiras, depois de ter havido um forte protesto em relação ao Estatuto de Carreira anterior, de ter havido um acordo há pouco mais de um ano para a aprovação de uma nova carreira, as carreiras dos professores estão congeladas, também as carreiras dos professores, os salários foram reduzidos e hoje chegar à aposentação, pelo menos nas condições totais que neste momento se prevê, para se poder ter acesso ao máximo possível da pensão, é quase uma impossibilidade. Portanto, os professores hoje, como outros trabalhadores, mas no caso da profissão docente, a exigência e o desgaste que no plano físico e também psicológico os professores têm ao longo da profissão, é de facto extenuante e está a fazer com que milhares e milhares de professores se tenham aposentado antes do tempo e da idade que a lei prevê para terem acesso à pensão completa, e aqui com cortes brutais, em alguns casos, da sua aposentação. Evidentemente que as políticas que este Governo desenvolve e a forma como hoje a escola funciona e se organiza é também ele fator deste desgaste que levou muitos professores, alguns dos melhores professores, a anteciparem a sua própria aposentação e com cortes muito grandes a irem embora e a fazerem hoje muita falta às escolas. Depois, o emprego, aquilo que está em preparação, com medidas que este Governo tem previstas, algumas delas no próprio PEC, é que em setembro haja um número elevadíssimo de professores a ficarem desempregados. Dessas medidas todas, eu destaco uma que este ano já teve um impacto nos horários e no emprego dos professores, que, segundo o próprio Governo, fez com que fossem reduzidos 5 mil professores no sistema, que foram os movimentos de rede, ou seja, os mega-agrupamentos e o encerramento de escolas. Se nós olharmos para o PEC 4, para o PEC que provavelmente levará a que até ao final da semana ainda haja Governo, depois não. Se nós olharmos para o PEC 4, verificamos, por exemplo, que está prevista uma redução de despesa em 2012 e 2013 só com os movimentos de rede, portanto, só com encerramentos e com os mega-agrupamentos, de 450 milhões de euros. 300 milhões já no próximo ano, 2012, e 150 milhões no ano seguinte. O que quer dizer que, provavelmente, e já começamos hoje a ouvir números relativos aos encerramentos, que são da ordem do meio milhar de escolas, mas provavelmente os mega-agrupamentos que irão ser constituídos para o próximo ano letivo vão ser em número bastante maior, bastante mais elevado do que aquilo que aconteceu para este ano, daí também a dimensão da própria redução que se prevê a nível do PEC com a despesa na educação, só com as questões de rede. Portanto, como disse, isto são problemas de ordem socioprofissional que naturalmente afetam os professores, a par de outros, enfim, a assistência na doença, enfim, muitos outros, mas sobretudo a questão da precariedade, das carreiras, da aposentação, é aquilo que hoje trouxe aqui o Sindicato dos Professores da Região Centro, portanto no âmbito das ações da FENPROF, e que de seguida irá ter aqui alguma teatralização com rábula que irá seguir-se precisamente em torno destas questões, que evidentemente não são aspectos que façam rir os professores,
mas também não era propriamente nossa intenção sairmos daqui hoje todos a chorar. Portanto, às vezes, a brincar, conseguem dizer-se verdades que, falando sério, nem sempre são percebidas. E foi isso que se fez para hoje. Para além disso, vamos ter na próxima quinta-feira, portanto, no dia 24, e nesse caso da responsabilidade do Sindicato de Professores do Norte, precisamente a abordagem dos problemas da rede, dos mega-agrupamentos, dos encerramentos de escolas. Iremos aqui divulgar os dados em grandes painéis que foram elaborados, os dados de um levantamento que a FENPROF fez em todo o país na sequência dos mega-agrupamentos que foram criados para este ano. Portanto, na quinta-feira será esse o tema. Depois teremos, na terça-feira, de hoje a uma semana, o Sindicato de Professores da Zona Sul, que irá aqui montar o caldeirão da avaliação e, portanto, será a terceira ação deste ciclo de ações, portanto, as sessões da avaliação de desempenho. E, por fim, quinta-feira, portanto, da outra semana, dia 31, o Sindicato de Professores da Grande Lisboa, portanto, a jogar em casa, neste caso, irá precisamente abordar um dos aspectos que hoje é mais sentido pelos professores e que mais dificulta o trabalho dos professores nas escolas, que são os horários de trabalho, a sobrecarga que neste momento os professores têm sobre si. E até recordando uma coisa tão simples como esta, quando esta senhora ministra, que ainda é ministra, pelo menos até ao final da semana, chegou ao Ministério da Educação, ela dizia que um dos problemas maiores que reconhecia que existia na profissão de professor era precisamente o problema dos horários, que não deixava que os professores tivessem tempos suficientes para se dedicarem ao essencial, que eram os seus alunos. Pois, desde que esta senhora ministra tomou posse há cerca de 2 anos até hoje, a situação agravou-se e agravou-se de uma forma brutal, sendo que aquilo que se prepara para setembro acontecer é um ataque imenso aos horários dos professores, que na prática deixarão de ter, a ir para a frente, aquilo que já se conhece em projeto, deixarão de ter componente individual do seu trabalho. Portanto, estas são foram quatro, podiam ser outras, mas foram estas 4 dimensões de problemas que atingem e de que forma a educação, que são problemas graves que cada vez condicionam mais o funcionamento normal das escolas, que irão fazer com que muitos professores sejam postos na rua já no próximo mês de setembro e que, portanto, traz a FENPROF até aqui, já agora também dizendo, porque é disso que se trata, traz a FENPROF até aqui nestas 4 ações e nestas 2 semanas a anteceder aquilo que nós esperamos que seja uma grande resposta de ação e de luta, não apenas dos professores, mas das comunidades educativas, às políticas do Governo para este setor. Ou seja, tudo isto antecede a grande marcha pela educação de qualidade e em defesa da escola pública, que está prevista para o dia 2 de abril, ou seja, para o dia em que se completam 35 anos sobre a aprovação da primeira Constituição da República Portuguesa após o 25 de Abril e em que, naturalmente, após o 25 de Abril, os direitos dos cidadãos, dos trabalhadores, os serviços públicos passaram a estar na primeira linha das conquistas que Abril permitiu que este povo tivesse tido. E são precisamente muitas dessas conquistas, os serviços públicos, a escola pública também, que hoje, por via da ação deste Governo, da política deste Governo e das imposições comunitárias, são postas em causa. E, portanto, nós queremos que o dia, e estamos a fazer tudo, para que o dia 2 de Abril seja uma grande resposta das comunidades educativas, dos professores, claro, dos estudantes, dos pais, dos trabalhadores não docentes, dos psicólogos, dos inspectores, mas de todos os cidadãos que entendem e que pensam e que acham que a escola pública é muito importante e que a educação tem que ter muita qualidade se nós queremos, de facto, preparar o futuro. Não há nenhum país que tivesse conseguido construir um futuro melhor sem, no seu presente, ter apostado e investido na educação. Parece que, neste caso, não é assim que se pensa, mas esta é, de facto, a verdade, é confirmada em muitos sítios, em muitos países, em muitas nações. Portanto, 4 ações de protesto, 4 ações de denúncia, 4 ações de exigência e uma grande marcha no dia 2 de Abril, com muita gente na rua a defender a escola pública.